quero compartilhar com você hoje, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7 até o 11. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao 11. Mais um pouquinho, né? Nós estamos aprendendo com o apóstolo Tiago. E agora vamos ver mais um conselho da experiência que ele teve ao longo da sua vida. Então ele conta assim na sua carta à igreja: por isso, irmãos e irmãs, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência para a sua terra de colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos e irmãs, não se queixem um dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor, e os tomem como exemplo de paciência e nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Olha só, do verso 7 a 11, só nessa minha versão, que 1, 2, 3 aqui, 4, 5, 6 vezes Tiago fala sobre paciência. Paciência é a coisa que talvez você já emende, né? O que é paciência? Você pode emendar. Coisa feliz de quem tem, né? Hoje em dia é assim, né? O que é paciência? É uma característica feliz de quem tem. É assim mesmo. Mas nós não somos hoje mais pacientes. Nós somos pacientes quando viramos pacientes. Entenderam? Se alguém ficou doente, eu comentei com a esposa, só assim mesmo, para o sujeito parar, né? Já peguei uma gripe em casa aqui, eu fiquei 1 dia e meio na cama, gostoso, curtindo a minha gripe, sabe? É gostoso curtir uma gripezinha, desde que seja fraca. Desde que seja fraca, é uma delícia curtir gripe, né? Compra remédio na farmácia lá da Kelly, toma e vai deitar, né, Kelly? Chazinho. Afinal de contas, não pode sair mesmo, né? Não pode fazer muita coisa, porque se levantar dói. Mas o único jeito de ser paciente é se tornando paciente, hoje em dia, no nosso tempo moderno, na nossa modernidade. As pessoas não têm mais paciência para nada. Com essa marcação do tempo e épocas, dias e horas que o ser humano está acostumado hoje, ele está acostumado a ser alguém mecanizado, nós nos tornamos assim, né, impacientes, porque nós perdemos a noção da paciência. A necessidade constante das coisas imediatas, da rapidez, do agora, ela criou uma sociedade ansiosa, que busca agir e atingir suas metas, não importa como, mas que tenha sempre resultados. Estamos sempre rápidos, ansiosos e sempre esperando um resultado visível. Então, conseguir isso é sucesso, é sinônimo, né? Um sinal de vitória. Mas a vida
se tornou muito rápida. E por isso a nossa noção de tempo também mudou. A gente vê algumas pesquisas mostrando que uma pessoa hoje sente que o tempo passa 7 vezes mais rápido do que há 100 anos, devido à velocidade com que tudo funciona. Tudo é muito rápido, tudo é muito depressa. A sua noção de tempo, a minha noção de tempo, ela está bem alterada. A gente fala assim, parece que o tempo está passando mais depressa. Quantos já falaram isso alguma vez na vida? Falaram aí? Uma vez? Está passando mais depressa, né? De certa forma está mesmo. Os físicos descobriram que nos últimos, desde 2000 para cá, a Terra gira 1,42 milissegundos mais rápido do que todos os outros tempos passados. Ela gira mais rápido. Aí você fala, mas 1,2 milissegundos não é nada, né? Mas é sim. Se Jesus não voltar daqui a 50 ou 70 anos, vão ter que começar a redimensionar o tempo como nós conhecemos hoje. Até os anos bissextos vão mudar, porque uma série de fatores climáticos, astronômicos, estão colaborando para que as coisas vão mais rápido. E às vezes nossa vida também vai mais rápida. Então, essa rapidez com que vivemos, ela vai longe. E muitas vezes estraga a nossa vida se nós não aprendemos a lidar com isso. Eu li um livrinho, o título do livrinho não é o título, significa que eu vou ministrar a mensagem em cima daquele livro, nada a ver, né? Só uma sugestivo. Mas eu li um livrinho, O Poder da Paciência. Alguém aqui já leu? Nunca leram? Os mais vendidos aí, no negócio aí das autoajudas. Eu li inteirinho só para dar uma olhada, né? Porque que aproveitava. Não aproveitei nada quase. Não é... Aproveito mais da Bíblia e alguma coisinha. Mas foi bom ver algumas dicasinhas importantes. Algumas dicasinhas a gente sempre tem, a gente sempre pega. Mas é essas coisas da pressa, da vida apressada. Mas a gente aprende mesmo com Tiago, o apóstolo, o irmão de Jesus. Tiago, ele foi conhecido como o homem com joelhos de camelo. Por quê? Porque a história mostra como uma pessoa de oração, que era ele, referindo-se aos seus joelhos dobrados e calejados de oração. Ele foi uma pessoa que incentivava a oração para os crentes do seu tempo. E ele era o exemplo disso. E a oração, necessariamente, ela remete à paciência. Por isso que eu imagino Tiago, o apóstolo, que foi irmão de Jesus, alguém paciente. Você tem na sua mente alguma pessoa que traz para você esse exemplo de alguém paciente? Quem tem aí? Pensa aí. Às vezes parentes, às vezes parentes antigos, às vezes alguém, né, que é paciente. Você fala assim, esse é paciente, né? Esse aí não conta com esse, né? Esse aí você vai morrer de repente, demora 3 dias, né? Lembraram agora? Pega a mão, quem lembrou aí? Alguns lembraram, aí lembraram. Rosângela já apontou para o Edson. Rosângela já apontou para o Edson. Batu já apontou para a Janine. Está apontando aí, né? Gente paciente. Ele fala assim, olha, essa pessoa é paciente. Pois é, coisa interessante. É uma coisa interessante, né? Alguém ser paciente, que você sabe que vai tomar uma decisão mais pensada, mais demorada, mais lúcida. É alguém que antes de falar pensa mais, e às vezes nem fala, e você fica louco com essa pessoa porque ela não fala direito, não fala logo, né? Não desembucha. Então, às vezes você conhece pessoas que você começa a falar, ela começa a te emendar suas frases. Quem conhece alguém assim? É um horror.
Eu lembro de alguém, não sei, eu vou dar um exemplo agora, mas não sei nem se posso mais dar os exemplos. Hoje em dia está triste de dar exemplo, né? Mas uma pessoa que tinha dificuldade de falar, e ela, quando ia falar, outra emendava, daí ia falar, outra emendava, aí outro falou assim, mas peraí, fica quieto. Aí outro ficou assim, chocado, né? O que foi? Eu odeio que alguém me complete a frase. Não dá certo, né? Mas tem gente que não é nem tem problema nenhum, está falando, já está emendando as coisas, né? E não é nem aquilo que você queria falar, já vai atropelando. Decisões rápidas, tem que fazer para agora. Já pega celular, já manda mensagem para todo mundo. E depois tem que voltar pedindo desculpa para todo mundo. Não é verdade? Quem já fez isso? É horror? Já fez, irmã? Até a senhora, irmã. A senhora não imaginava. Aquela coisa toda. E o ex-presidente americano tinha um hábito de escrever, era cartas, né? Mas quando ele escrevia uma carta para alguém, ele botava um pouco na gaveta para entregar no outro dia, postar no correio outro dia. E chegava no outro dia, ele via que era desnecessário a carta, ele não mandava. Só que a nossa pressa moderna, a gente tem que voltar pedindo desculpa, né? Porque já mandou, né? Já foi, né? Já foi. Então é muito apressado a vida, apressado as coisas. Nós não sabemos mais esperar, não sabemos mais nada. E nós nos apressamos muito. Mas Deus não mudou. Ele sempre está e vive paciente. Então, Tiago é esse homem da oração. Eu imagino, sim, então, Tiago, um homem paciente. Porque a pessoa de oração era mais paciente. Por si só. E se ele era um homem com joelho de camelo, era paciente. Mas nós somos ruins de oração e de paciência. Nós queremos mesmo fazer. Se a gente convidar um pessoal aqui, vamos fazer um mutirão para carpir o pátio da igreja. Tem um monte de gente. Vamos fazer um mutirão para fazer obras aqui. Cozinhar, distribuir coisas. Vem gente. Mas a gente fala assim, vai ter 1 hora de oração tal dia. Virá pouca gente. Porque o ser humano hoje, ele é mais tendente a fazer do que esperar. Nós queremos fazer. Por isso que o crente apressado atropela até Deus. Porque Deus quer fazer no seu tempo, mas nós não queremos esperar. Né? Mas paciência, ela é a matéria-prima do cristão. Você sabia? Sabia? Diga a pessoa do lado aí e diga, a paciência é a sua matéria-prima. Diga aí, você que está com alguém do lado. Se não tiver, não precisa. Já viu aí? A paciência é a sua matéria-prima. Entende, irmãos? Então, lá no capítulo 5, versículo 7, Tiago lembra assim, olha, por isso, irmãos, irmãs, tenham paciência até que o Senhor venha. Tenha paciência, sabe? Paciência. Essa palavrinha paciência aí usada em Tiago e nos originais, né? A palavra macrotinos, ela vem de 2 coisas muito interessantes. Não costumo ficar falando palavras difíceis, porque depois você não vai lembrar de patavilha nenhuma mesmo, mas algumas são interessantes. Porque macrotinos, o macro é grande, longo, certo? Tem coisas que são macros e micros, essa é macro. E tinos é fúria, furioso, tolerante, ira, fúria. Então, quando você vê Tiago falando paciência, ele vai falar da macrotinos, ele vai dizer assim, na sua paciência e na fúria, sejam longos e não pavio curto, sabe? Não pavio curto. Por isso que a palavra mansidão vem de macrotinos. Porque o que é mansidão? Quando você vê uma pessoa mansa, por exemplo, a Rosângela apontou o Edson. Quem aqui conhece o irmão sabe que ele é um homem manso. Mas mansidão não significa você ser inanimado. Porque mansidão vem de macrotinos, quer dizer, conhecimento, força, poder
sob controle. Tá certo? Ele é manso, mas ele sabe sempre o que fazer. É ou não é, Rosângela? Tá bom? Então é mansidão. Mansidão, força sob controle. Força sob controle. Sabe? Então, por isso que tem os cavalos, os garanhões, né? Eles vão amansar os garanhões. O que é amansar? O cavalo lá, o garanhão, ele é poderoso, mas eles vão botar todo o seu poder sob controle, né? Sob controle. Então essa é uma coisa muito interessante, né? Então, viver é esperar. Essa sim é uma frase do livrinho que eu li. Mas, sem paciência, nós não podemos aprender as lições que a vida nos ensina. Não conseguimos amadurecer. O sujeito que nunca amadurece, ele é sempre intempestivo, sempre estourado. Ele é sempre sem controle. Ele não tem controle nenhum. Não amadurece. Então, essas pessoas permanecem naquele estágio de bebês irritados, que são incapazes de adiar, né, a obtenção do prazer. Por isso que o bebê grita, porque ele quer aquela hora, né? E a gente, se não cresce, grita e quer aquela hora, aquele momento, aquele instante. Não cresce. Então, essa paciência, ela é essa característica humana capaz de ser trabalhada, fortalecida. Nós todos já possuímos essa qualidade, porque a vida nos impõe uma série de situações que nos obrigam a ser pacientes. Hoje em dia é paciência. Você vai viver debaixo da paciência, então você vai morrer. Porque você vai precisar ter ou vai precisar esperar. Porque você vai descobrir que nem tudo é no seu tempo e do jeito que você quer. Mas o mais importante é saber que essa paciência é algo que nós desenvolvemos, que nós criamos. É como um músculo. O músculo se trabalha, a vontade se trabalha, o desejo se trabalha e a paciência também se desenvolve. É desenvolver paciência em vários momentos, é desenvolver. Eu chego lá quantas vezes eu era pastor em São Paulo, eu trabalhava como seminarista, numa igreja muito longe, era São Roque, então eu ia de São Bernardo do Campo a São Roque. Alguém aqui tem essa noção? Ninguém? Tem? Ele tem, é paulista lá, é longinho, né? É e não é, né? É porque parece perto. E era São Roque, tinha ônibus só de hora em hora, e era hora cheia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, era hora em hora. Quantas vezes eu não cheguei na rodoviária, por exemplo, 1h58, acabava de perder o ônibus. Dava raiva, irmãos, você não sabe qual noção que dava raiva que era, né? Aqui acabou de perder. Quem já passou por isso? Acabou de perder. Ela foi lá, irmão, acabou de perder, mas eu ficava, olha gente, pastor ficava possesso. De raiva, só de raiva. Ficava muito raiva. Até que eu fui trabalhando em mim. Eu dizia, depois de um tempo, se eu perder, não tem problema. Trouxe algo para ler. Naquele tempo não tinha o celular de hoje, né, com as coisas, né, que passa tempo fácil, né? Hoje você pode chegar, ficar 2 horas esperando um ônibus ali na rodoviária, mas você tem um entretenimento ali, né? Perigoso até perder o ônibus depois, né, irmão? Mas aquele tempo não tinha, era livro mesmo, né? Então ele ia preparado. Aí chegou, depois de uns meses, já não me importava mais. Já ia preparado para perder. E quando dava certo era lucro. A paciência vai sendo trabalhada, né? A gente trabalha a paciência. Eu quero porque a tal pessoa faça o que eu quero. Calma lá, né? As pessoas não vivem para você, não. E se não for no seu tempo, o que você vai fazer com a pessoa? Tem que ter paciência. Tem que conversar, ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que ser pacientes hoje em dia. Não tem jeito. Paciência é a matéria-prima da nossa vida. Eu quero uma decisão para a minha vida, judicial, uma decisão
uma autorização, sei lá, do médico, uma autorização do plano, uma autorização disso, autorização daquilo, e não vem, você vai ter que ser paciente. Desenvolva, faça outra coisa. Faça outra coisa. Mas a paciência é matéria-prima da nossa vida. Por isso Tiago, o apóstolo, fala assim: sejam pacientes. Sejam sempre pacientes. Paciente com os outros. Tem que ser paciente com os outros. Comece a compreender como os outros são. Não adianta, se você quer a atitude e reação de uma outra pessoa muito rápida, e a pessoa muito devagar, se tem muito convívio intenso com você, aprenda. Se a pessoa for muito devagar, aprenda a ir no ritmo. Seja paciente. Tem que ser paciente, sabe? É matéria-prima. Então Tiago continua assim, olha, vamos prosseguindo. O verso 7 e 8, presta atenção. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência, não desanimem, pois o Senhor virá logo. Sejam pacientes. Quanta gente é intensa. Esses tempos, alguns meses atrás, eu acho que essa coisa aí de nós vivemos aí, estamos dando um jeito, né? Não sei se está acabando, se não está acabando, mas estamos nos amoldando. E aí eu comecei a ter umas crises de querer, tá? Às vezes eu falava para a esposa: você precisa correr. Nem andar de bicicleta poderia mais, mas correr, né? Para ver se a energia vazava para algum lugar, né? Aí eu estava viajando e eu passei na estrada, e daqui para Londrina tem muita obra, né? E eu vi um sujeito numa duplicação, várias pessoas trabalhando, e um daqueles sujeitos construindo uma escada daquelas que sobem morros, né? Tem a estrada e tem os morros. É aquele sujeito com uma picareta e com uma pedra, batendo, uma por uma. E eu olhei de longe e vi que o caminho ia ser longo, mas tinha que ter uma pessoa fazendo aquilo. Aquilo eu pensei, refleti. Eu disse: meu Deus, olha aquela pessoa ali, ele vai bater pedra por pedra, degrau por degrau, até chegar na beira da estrada que está sendo duplicada. Eu fiquei olhando aquilo ali. Esse é um sujeito paciente. Talvez muitas pessoas apavoradas hoje em dia deviam pegar um emprego desse. Bater pedra por pedra. Esse dia também eu vi ali na Argentina, aqui na Winston Churchill, lá estão fazendo um monte de obra. E a prefeitura está colocando essas pedras brancas, essas pedras grandes brancas que dão desenhos, né? Como é que chama aquela pedra? Alguém sabe? As pedras. Alguém sabe? Essas pedras brancas. E o sujeito pegava uma pedra e ele estava sentado assim, sabe, sentado que nem criança? Como é que criança senta? Criança senta de um jeito que talvez você não consiga mais, né? Porque a perna sua, depois da gente ficar velho, a perna fica assim, né? Já perdeu a elasticidade, ela não faz assim mais, né? Aí você senta, a perna fica para cima, porque já está tudo duro, né, Sila? Endureceu a perna, não estica mais quando você senta no chão, não fica mais chapada, né? Mas o cara estava chapado, sentado com as pernas chapadas ali, com as pedras brancas ali, uma por uma. Pegava outra. E era um calçadão que tinha que fazer. Aí eu fiquei pensando, acho que eu preciso fazer um estágio ali. Mas só de pensar, parece que as coisas já vão entrando, assimilando, né? Assimila para você e fala assim: você tem que ser paciente. E às vezes as lições vão entrando, né? Tiago está dizendo isso. E aqui no texto que nós lemos, ele fala: paciência pelas respostas às orações. Ele leu isso aqui, olha: veja como o lavrador espera com paciência a sua terra de colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Semeador é paciente. Vai, semeia e não tem que fazer, tem que esperar. Tem que esperar. E a chuva certa. Deus não pode renunciar o seu atributo de ouvir oração
tanto quanto o seu atributo de sua existência eterna, disse alguém. Deus tem atributos. O que é atributo? Atributo é uma qualidade inerente àquela pessoa. Por exemplo, o atributo de Deus ele é eterno. É uma atribuição, um atributo dele, ele é. Mas daí, essa frase de João Calvino diz: resposta à oração também é um atributo divino. Tanto quanto Deus é em poder, em eternidade, em tudo, Ele também é um Deus que, como atributo, Ele responde orações. Só que isso não significa que Ele tenha que responder favoravelmente a todas as orações, porque eu já comentei aqui com vocês uma vez, que Deus sempre responde às orações, não é verdade? Ele responde com sim, com não e com espera. Ele sempre responde. O homem de Deus, a mulher de Deus tem essa convicção, certeza, que quando você ora, Ele responde. Ah, eu orei por tal coisa. Eu vou receber, Deus vai me responder. Eu creio que Ele responde. Ou Ele falou sim, aí a gente dá glória a Deus, né? Porque a gente gosta mais dos sims. Ou Ele falou não, glória a Deus também. Moody dizia assim, olha, não existe decepção para aqueles que enterraram sua vontade na vontade de Deus. Tudo certo. O não de Deus me deixa tão feliz quanto o sim. É assim mesmo. A gente tem que aprender a ser pacientes. Ou espere. Espere. Então aqui, como várias referências, Tiago falou sobre o lavrador que espera as chuvas, e no Antigo Testamento tem várias coisas dessas, que são acompanhadas dessa expressão do lavrador que espera as chuvas no momento certo, Lá no Antigo Testamento você vai encontrar chuvas temporãs, você vai encontrar chuva serôdia, porque ela é essa analogia que a Bíblia diz, pelas passagens que são relacionadas com os severos padrões climáticos que existem na Palestina. Ali a coisa se hoje estão passando por essa crise aí, que nós estamos vendo aí, que o povo está falando da crise hídrica, e olha que é no Brasil, terra da chuva, e a gente já está aí desesperado. Aquele tempo não tem não, aquele tempo é diferente, é definida, e não podia perder. Era a chuva do final do ano e do começo do ano, as duas chuvas, era a chuva que tinham que ser aproveitadas, e ali Tiago está falando esse exemplo, fiel, esperando e crendo, de que a oração será respondida, por causa da promessa de Deus em Cristo Jesus, para os crentes, Ele vem, e aí ele fala assim, no verso 11, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Por que Tiago fala que Deus responde à oração? Olha lá, porque Ele é cheio de bondade e cheio de misericórdia. Ele sabe que nós precisamos de tudo isso. Um homem de Deus que fez anotações de Bíblia, Matthew Henry, ele falou assim, olha, a melhor forma de suportar as provações é se concentrar no fim delas. Pegaram? A misericórdia de Deus é tanta que Ele não tarda em levá-la ao fim, quando os seus propósitos são cumpridos. Essa terna misericórdia faz com que abundantes compensações venham para o seu povo como recompensa. Precisamos ser pacientes e enfrentar as provações e sofrimentos como quem acredita que o fim compensará todo o tempo da prova. O fim vai trazer a recompensa da prova, certo? E o que ele falou no começo? A melhor forma de suportar as provações é se concentrar no fim delas. Todas as provações, para o homem de Deus, a mulher de Deus, sempre vai ter um final, em que você vai testemunhar da bênção de Deus na sua vida, onde você terá crescido em paciência e em caráter. Deus e ninguém gosta de gente mimada, que quer tudo na hora e do seu jeito, não é verdade? Ninguém gosta. De vez em quando você fala assim, eita, sujeito mimado.
Eita, sujeita mimada. Por que é mimado? Porque é impaciente. Mas a resposta sempre vem, né? Tem um pastor amigo que dizia, às vezes nas provações, nas situações difíceis, ele dizia: meu querido, não há mal que dure para sempre. Não é? Mas daí ele emendava, né? Não há mal que sempre dure, e nem bem que não se acabe. Então a gente tem que ser paciente para lidar nos dois polos das coisas. Está muito bom? Não vai ficar neurótico também, como aquela pessoa que fala assim: quando as coisas para mim estão muito boas, logo vem uma desgraça. Quem já viu alguém que fala assim? Cecília. Tinha uma pessoa que era muito pessimista. Eu conhecia ela, às vezes, né, estava uma situação boa, nossa, estava lá, vendo passarinho verde, andando por tudo quanto é lado. Aí ela dizia assim: eu já conheço, quando tem coisa boa, logo vem uma coisa ruim. Eu falei: credo, cruz credo, né? Que isso, não pensa assim não, creia que as coisas vão continuar boas. Ou pelo menos creia que podia estar ruim sempre e agora está boa. Então aproveita o momento que está bom, né? Aproveita o momento que está bom. Então, se não tem coisa boa que não se acabe, né, aquele esfuziamento, também acredite, as coisas ruins têm fim. As provações já viveu, que não acabaram. Só que a pessoa que é paciente, que aprendeu, ela fala assim, ela fala ao contrário de gente que diz assim, porque tem gente que diz assim: olha, eu passei tanta coisa na vida e não vou suportar passar de novo. Esse é o que não cresceu. Esse é o impaciente. Agora, o que cresceu, o que é paciente, vai dizer assim: olha, eu passei tanta coisa na vida, que se precisar passar de novo, eu sei passar. Hã? Não melhorou? Esse é o paciente e esse é aquele e aquela que cresceu. Olha, Jesus sempre tinha certeza da sua resposta à oração. Olha o que ele ensinou. Quero ler com você, João 11, verso 42. Jesus nos ensina que o Pai sempre responde orações e Ele também responde orações. Olha a certeza de Jesus. Vamos ler junto, povo, vocês que estão aqui, vocês estão tão quietinhos aí, ó. Bora lá? Eu sei que sempre me ouves, mas estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Olha, Jesus falou: eu sei que sempre me ouves. E depois, se você fazer a tarefa de casa lá, e vou ler João 14, 14, você vai ver que Jesus falou para você assim, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Quantos creem? Crê, irmão? Hoje você vai embora essa semana, toda vez que você orar, você fala assim: Deus já me ouviu. Ele ouve. E João, o apóstolo, também ensinava a igreja sobre que Deus ouve. E por isso precisamos ter paciência e esperar com certeza. 1 João 5, verso 14 e 15, diz assim, olha, eu vou ler aqui, olha que o apóstolo João está dizendo: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Olha, assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade? Sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Ore. Tem gente que vem e fala assim: pastor, eu vou orar, está certo ou está errado? Eu não sei, ore. Se estiver certo, Deus responde. Se estiver errado, Ele simplesmente não responde, vai estar tudo certo. O importante é você orar. Quem é que vai saber se está certo ou está errado? A gente ora, né? Tem coisa, lógico, tem coisa que está errado, né? Você não vai orar: Deus, faz aquela pessoa largar do marido que eu quero aquele marido para mim. Aí você vai perguntar para Deus se está certo ou está errado? Está de brincadeira, né? Deus dá um raio na sua cabeça, quem sabe, né? Tem coisa que a gente sabe que está errado, mas tem coisa que a gente não sabe, né? Por exemplo, Senhor, eu quero aquele emprego. É lá,
Onde você nasceu, Darcy? É lá em Francisco Beltrão. Vou trocar Curitiba por Francisco Beltrão. Não é ruim não, viu? É ruim? Não, não. Mas aí é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus? Ore. Se for da vontade de Deus, as portas vão fazer assim, ó. E se não for da vontade de Deus? Eu acredito que vai fazer assim, ó. Nada vai dar certo mais. Tudo confusão. Documento não sai, mudança não cai, a casa não vende, o carro não vai para frente. Aí lá, como diz Colossenses 3,15, e a paz de Deus é o árbitro no seu coração. Então não é de paz, já não é de Deus. Está dando enrolado, já não é de paz, já abandona. Certo? Mas ore. Se for da vontade de Deus, Ele nos ouve. Então, você tem certeza das suas respostas às orações? Não é que a sua resposta que é sim ou não e toma. Não. Você tem certeza que quando você ora, Deus escuta. Então essa aqui é a questão. Isso aqui é importante. É isso que importa. Pelo menos nós partimos, desse suposto que você ora, né, irmão? Porque tem crente que não ora. Já falamos aqui em Tiago, em algumas mensagens atrás, que nós somos pobres. A mensagem chama deixe de ser pobre, porque tem crente que não ora. Preguiçoso, quando não, sem fé. Porque quem não tem fé não ora mesmo, né? Porque vai orar. Se ora porque acredita, se não ora porque não acredita. Então, se é assim, precisamos partir, desse conhecimento da semeadura e do tempo, da colheita, porque a semente sempre germinará, assim como nossa oração sempre terá resultados. Paciência como o lavrador. O lavrador é paciente, coisa por coisa. Já vim lá do Parque Barigui, olhei com a esposa 2 prédios novos, grandes, 2 esqueletos grandes, que não tinha há meses atrás. Aí eu olhei aquilo e eu pensei, eu acho que a gente precisa ser tratado, né? Como é que faz um prédio, né? Tem 30 andares para fazer. Como é que termina esse 30 andar? Cada um fazendo uma coisa, cada um faz o quê, né? Queria entender como é que faz um prédio. Será que é cada equipe, um lugar, outro lugar, outro lugar, outro lugar? Uma hora vai sair tudo, né? Parece que é tão grande, parece que o fim é tão extenso. Às vezes a gente tem que entender, como o Tiago falou das chuvas. Semeia, espera, faça coisa por coisa, no seu tempo, não se desespere. O desesperado é aquele que se concentra em 1000 coisas ao mesmo tempo. Aliás, uma da coisinha que eu lembrei desse livrinho que eu li aqui foi o que a moça disse. Olha, você tem que se concentrar nos seus pontos fortes, porque quem dá tiro para todo lado não é bom em coisa nenhuma e não faz coisa nenhuma também. Melhor você fazer uma coisa, que seja por vez e com paciência, do que pegar 10 projetos e fazer 1 ou 2 mal feitos, porque a sua mente está tão disléxica que você não consegue se concentrar em coisa nenhuma. Mas é certeza e paciência, porque Deus nos ouve as orações, né? E como a gente se lembra das orações no futuro? Já parou para pensar? Às vezes eu fiquei pensando assim, enquanto eu fazia essa mensagem aqui, eu fiquei pensando, mas como é que daqui a 20 anos eu vou lembrar que a coisa que eu quis é que eu orei lá atrás? Aí eu fiquei pensando, ora, se todos os dias eu oro por todas as coisas que me acontecerem, eu as acreditarei para a glória de Deus. É ou não é? Lá na frente, tem um carro novo aí. Será que eu orei por esse carro? Você, como íntimos em comunhão com Deus, acredite a Ele, porque certamente todas as coisas que estão às suas mãos foi resposta de oração que você fez um dia. Amém? Com a minha casa nova, né, irmão? Casa nova. Eu orei por essa casa? Eu tenho certeza que você orou um dia e Deus hoje vai te responder a oração. Tá certo? Aqui, Tiago também continua dizendo que para sermos
pacientes como os profetas. Olha lá, verso em Tiago capítulo 5, 10 e 11. Lembrem-se dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como, no final, Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de abundante bondade e misericórdia. Lembra que nós vivemos, já agora, pouquinho tempo atrás, porque ele responde a oração? Que ele é cheio de bondade e misericórdia. Os profetas que Tiago está lembrando aqui, foram sim lembrados por ele, por causa da sua intimidade e paciência pela espera em Deus, para os dilemas da vida que eles viveram. Os profetas tiveram muitos dilemas. Eles preferiam as soluções que Deus dava, ao invés de fabricarem suas próprias soluções. Então, para isso, eles sabiam que o sofrimento era inevitável, mas que gerariam benefícios duradouros, ainda que com aparente prejuízo. Então, como o Tiago lembrou dos profetas, eu lembrei de dois aqui, ó. Vou ler um aqui, ó. Lembrei de, por exemplo, Zacarias. Essa história de Zacarias, sabe Zacarias que tem lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, profeta, Zacarias, Esse Zacarias era esse profeta que está descrito em 2 Crônicas, capítulo 24, versos 21 e 22, que fala assim, olha: algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias, e obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, que era o pai de Zacarias. Matou o filho dele, Zacarias, e ao morrer, Zacarias disse: que o Senhor Deus veja isto e acerte as contas. O pai de Zacarias, o Jeoiada, foi um serviçal do rei, fiel. Rei ensimesmado, cheio de si, quis nem saber. Mata o Zacarias. Mas rei, o pai dele, que pai dele? Mata o Zacarias. Zacarias foi paciente na maior das provações. Foi morto e ele falou: que o Senhor veja isto e acerte as contas. Entregou para o Senhor. Entregou para o Senhor. Certo? Ele entregou. Foi paciente. E ele viu um resultado melhor do que se ele tivesse feito alguma coisa, ou produzido, como eu comentei com vocês, ou produzido suas próprias soluções, porque a gente fabrica as nossas próprias soluções. Quando alguém fala mal de você, faz que nem Zacarias, que o Senhor acerte as contas. Paulo falou isso lá em Romanos depois, que o Senhor acerte as contas. Mas você vai fazer o quê? Você vai se vingar, né? Vai se vingar. Diz que quem se vinga, a arma que você mata te fere também. Não adianta nada. Não se vingue, não. Alguém falou mal de você na internet. Bom, você, às vezes eu, que falamos o que quer, sempre tem os dissidentes, os haters na internet, né? Quem sabe que é haters aqui? Só os jovens. Os jovens sabem que tudo que você põe na internet tem os haters. Haters é aquele que não concorda com o que você está falando, né? Deixa com o Senhor. Fica lá se defendendo, lá mexendo, lá, não é assim, deletando a frase. Se alguém escreveu uma coisa, alguém foi lá e me refutou, aí uma pessoa veio e falou assim: pastor, o que é que eu faço aqui? Quer que eu delete? Eu, que deleta nada, deixa aí. Deixa aí, deixa. E o Senhor, livre, né? É a vontade de Deus, ter paciente, né? E ele falou também de Jó, lembra de Jó? Ele falou de Jó, olha, Jó foi lembrado por sua paciência aqui no texto de Tiago que ele lembrou. Então vou ler dois versos, ó, Jó 1, 21 e 22. Aí disse assim, aí Jó disse, lá no Jó capítulo 1, verso 21 e 22. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome.
Assim, apesar de tudo o que havia acometido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Aí por isso que Tiago falou que foi paciente. A paciência traz recompensa. Qual foi a recompensa? Pula lá para capítulo 42, verso 10 a 12. Esse eu li no Jó no comecinho, agora vamos ler Jó no finalzinho, depois da paciência e do teste da prova e da aprovação. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tornaram parte num banquete da casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor o havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Está passando por provação, irmão e irmã? Você em casa aí está passando por provação, tribulação, está difícil o negócio? Paciência com oração. Paciência com oração. O Senhor lhe restituirá. Isso não é teologia de prosperidade, coisa nenhuma não. Se for também, creia que você vai receber. Tudo é possível aquele que crê. O Senhor lhe restituirá com alegria. Então, os profetas nos ensinam que Deus tem sempre tudo sob controle e que recompensa os que compreendem sua aparente demora. Zacarias foi morto, mas ele creu em Deus. Agora, você acha que a morte, crente é terrível? Lógico. Eu até comento, eu e o bispo comentamos muito assim com essas coisas, porque a gente sempre tem notícias, e calha a gente está conversando sobre isso, de crente desesperado, lógico, tem a questão da dor, da perda, enfim, eu sei de tudo isso, mas o crente tem que crer, que a morte não é o fim das coisas. A fé cristã, meus irmãos e irmãs, é baseada em 2 coisas, morte e ressurreição, 3 coisas, né? E eternidade. É lógico. Eu sempre digo, eu não tenho medo da morte, só tenho dúvida como vai ser, que é o mais complicado, né? Mas tudo bem, vai ser. Não tem jeito. Mas a nossa fé é baseada na ressurreição, na eternidade. Zacarias terá, ou não sei, o seu galardão de profeta. Amém? E você também terá. Eu orei, tal pessoa não morreu. Vai ter galardão. Que Deus nos console. Mas a morte não é tudo. É bíblico. Nós cremos na ressurreição. Os pastores, pastora, todo velório, nós lemos lá no ritual, cremos na ressurreição. Glória a Deus. E ressurreição boa, viu? Alguém disse um tempo atrás aí, já estou completando. Alguém disse algum tempo atrás aí que não queria ir para o céu. Por que eu não queria ir para o céu? Porque lá no céu vai ser assim, aquela adoração. Está aqui quem falou isso? Está aqui quem falou? Quem comentou? Alguém comentou. E a pessoa disse, eu não quero ir para o céu, porque lá deve ser muito chato. Aí eu falei assim, mas não é o meu céu. Não é meu céu. Esse céu é seu de religioso, que acha que é obrigado a ficar o tempo todo. Esse não é meu céu. Meu céu é alegre, porque Jesus era um homem alegre. O céu, apóstolo Paulo disse que aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Céu para mim vai ser muito lindo, festivo, alegre.
e sem pecado. E como diz Apocalipse, onde não há dor, não há morte, onde o leão vai brincar com o cervo. Esse é o céu. Aliás, meu céu vai mais além. Tem fontes de Coca-Cola gelada, coisas mais gostosas que leite moça, não piracanjuba não, viu? Leite moça, Nestlé, é mais gostoso, tem coisa melhor do que essas coisas todas. Então eu quero ir para lá. Tem um cântico que você ouviu no rádio esse dia, da Cassiane, eu quero ir para lá. Alguém já viu esse cântico? Eu quero ir para lá. Alguém já viu? Só sei essa frase. É lá que eu quero ir para lá também. Esse é o céu. Então o que é? Alguém diz que é a morte. A morte é um garçom que vem te conduzir. Não é um garçom, é aquele que fica no hotel lá, que pega as suas malas, te leva para o quarto. Como é que chama aquele homem lá? Servente, hoteleiro. Você chega na porta, ele fala, vamos para a sua suíte? Ah, minha suíte é 614B. Vamos lá então, dá suas malas. Ele vai conduzindo para a suíte. A morte para o crente, segundo C.S. Lewis, também é assim. É o mordomo que nos conduzirá para os braços de Cristo. Se você crê, você é um crente mesmo. Então vou encerrar aqui agora sobre paciência. Vou encerrar aqui agora, tá, irmãos? Mas a gente vai orar. Gostei do Spurgeon. Ele falou assim, ele cita Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Parece ser fácil esperar, mas às vezes, muitos anos têm de se passar antes de aprendermos a esperar. É mais fácil avançarmos gradual e constantemente do que permanecermos quietos. Existem horas de perplexidade em que o espírito mais disposto, que deseja com ansiedade servir ao Senhor, não sabe que direção tomar. Então, o que fazer? Se atormentará pelo desespero? Retornará por covardia? Correrá para a direita em temor, ou para a esquerda sem saber para onde vai? Ou avançará apressadamente em presunção? Não, deve simplesmente esperar. Espere em oração, invoque a Deus, apresentando o seu caso diante dele. Conte-lhe sua dificuldade e clame pelo cumprimento da promessa. Espere em fé. Expresse ao Senhor a sua inabalável confiança nele. Esperar sem fé e confiança é um insulto ao Senhor. Creia que Ele mesmo, se lhe mantiver esperando por longo tempo, virá no tempo certo. A visão se cumprirá e não tardará. Espere com paciência e fé. O poder da paciência sem Bíblia é autoajuda, não resolve nada. Mas o poder da paciência, conforme o Tiago ensina, é muito, muito proveitoso. Amém, irmãos e irmãs? Quero orar com você nesta manhã, em nome de Jesus, não é? Quero orar com você que está no dilema da espera. Talvez esteja esperando algo que está demorado. Vamos orar a Deus pelo milagre. Talvez você esteja esperando por situações que não se concretizem e te faz sofrer. Vamos orar com paciência. Talvez você seja mesmo sem paciência. Vamos orar para que o fruto do Espírito Santo manifeste a sua vida com paciência. Você que está aqui, você que está assistindo ou vai assistir, Deus vai honrar a sua fé agora. Vamos ficar em pé. Coloca a mão aí no seu coração e coloca a pressa sob a administração do Senhor. Coloque a pressa para Deus tomar conta. Creia que aquele que nasceu de novo perdeu a pressa. Que você tem toda a eternidade pela frente. E quem tem toda a eternidade pela frente não pode ter pressa. Pressa de quê? Pressa para quê? Tudo se resolverá.
com a graça de Deus. Vamos orar, irmãos e irmãs.